Fortunas adquiridas pelo esforço corporativo não infligem cicatrizes nos corações de seus donos, coisa que não se pode dizer de fortunas adquiridas por métodos conflitantes e competitivos que beiram a extorsão. A acumulação de riqueza material, seja de artigos de necessidade ou luxos, consome a maior parte do tempo de nossa luta terrena. Se não podemos mudar essa tendência materialista de natureza humana, podemos pelo menos mudar o método de busca adotando a cooperação. A cooperação oferece uma recompensa dupla, provendo os itens básicos e os luxos da vida e a paz mental que os avarentos nunca terão. O avarento e ganancioso pode adquirir uma grande fortuna em riqueza material. Isso não há como negar. Mas terá vendido a alma por um prato de lentilhas. Vamos manter em mente que todo sucesso é baseado em poder, e o poder vem do conhecimento organizado e expresso em termos de ação. O mundo paga por um tipo de conhecimento, e é o tipo expresso em termos de serviço construtivo. Ao discursar para uma turma de formandos de uma faculdade de administração, um dos banqueiros mais conhecidos dos Estados Unidos disse: "Vocês devem sentir orgulho do diploma, porque é a prova de que estão se preparando para a ação no grande campo dos negócios. Uma das vantagens do estudo na faculdade de administração é que prepara para a ação, sem desmerecer outros métodos de educação. Ao exaltar o método da faculdade de administração moderna, lembro de dizer que existem algumas faculdades nas quais a maioria dos alunos são preparados para praticamente tudo, com exceção da ação. Vocês chegaram à faculdade de administração com um único objetivo em vista: aprender a prestar um serviço e ganhar a vida. A última moda em roupas é de pouco interesse para vocês, porque estão se preparando para um trabalho no qual as roupas da última moda não terão importância. Vocês não chegaram aqui para aprender como servir chá em uma festa à tarde ou se tornar mestres em fingir afabilidade. Enquanto, no íntimo, sentem inveja daqueles que vestem roupas chiques e dirigem carros caros. Vocês vieram aqui para aprender a trabalhar." Na turma de formandos para a qual esse homem falava, havia 13 rapazes tão pobres que mal tinham dinheiro suficiente para pagar os estudos. Alguns pagavam faculdade trabalhando antes e depois das aulas. Isso foi há 25 anos. No último verão, encontrei o presidente da faculdade de administração que esses rapazes frequentavam, e ele me contou a história de cada um destes, desde a época da formatura até aquele momento. Um é presidente de um dos maiores atacados farmacêuticos e um homem rico. Um é um advogado bem-sucedido. 2 são proprietários de grandes faculdades de administração. Um é professor no departamento de economia de uma das maiores universidades do país. Um é presidente de uma das maiores fábricas de automóveis que existe. 2 são presidentes de bancos e homens ricos. Um é proprietário de uma grande loja de departamentos. Um é vice-presidente de um dos grandes sistemas ferroviários do país. Um é um bem estabelecido contador público, certificado. Um está morto
e o 13º está compilando este livro sobre as leis do sucesso. Onze sucessos de uma turma de 13 rapazes. Não é um mau registro, obtido graças ao espírito de ação desenvolvido na faculdade de administração. Não é a escolaridade que você tem que conta, é a extensão em que expressa o que aprendeu na escola, por meio de ação bem organizada e direcionada, com inteligência. Picuinhas sobre o salário inicial fizeram muitos homens desperdiçarem a grande oportunidade de sua vida. Se a posição que você procura é aquela onde sabe que pode colocar todo o seu coração, pegue-a, mesmo que tenha que trabalhar por nada, até apresentar uma boa amostra dos seus dotes. Depois disso, você receberá pagamento proporcional à quantidade e qualidade do trabalho que realiza. De maneira nenhuma eu desprezaria a educação superior, mas ofereceria esperança e encorajamento àqueles que não tiveram tal educação, contanto que expressem o que sabem, por pouco que seja, em ação intensa, ao longo de linhas construtivas. Um dos maiores presidentes que já ocupou a Casa Branca teve pouca escolaridade, mas fez um trabalho tão bom expressando os conhecimentos adquiridos com aquela pouca escolaridade em ação corretamente direcionada, que seu nome ficou inseparavelmente entrelaçado à história dos Estados Unidos. Toda cidade, aldeia e lugarejo tem em sua população aqueles personagens bem conhecidos chamados vagabundos. E, se analisar esses desafortunados, vai observar que uma das suas características mais salientes é a procrastinação. A falta de ação faz com que escorreguem até cair num barranco onde permanecerão, a menos que por acidente sejam forçados para o campo aberto da luta, onde será necessária uma ação incomum. Não se deixe cair em tal situação. Todo escritório, toda loja, todo banco e todo e qualquer outro local de emprego tem suas vítimas marcantes da procrastinação, que caminham a passos largos pela estrada poeirenta do fracasso, pois ainda não desenvolveram o hábito de se expressar com ação. Você pode identificar esses desafortunados se começar a analisar aqueles com que entra em contato todos os dias. Se falar com eles, vai observar que construíram uma falsa filosofia, algo da seguinte natureza: estou fazendo tudo o que sou pago para fazer, e estou me virando. Sim, estão se virando. Mas isso é tudo o que estão fazendo. Alguns anos atrás, numa época em que a mão de obra era escassa e os salários extraordinariamente altos, observei dúzia de homens capacitados descansando nos parques de Chicago, sem fazer nada. Fiquei curioso para saber que tipo de álibi eles poderiam oferecer para sua conduta. E então, certa tarde, entrevistei 7 deles. Com a ajuda de um suprimento generoso de cigarros e charutos, comprei a confiança daqueles que entrevistei e assim obtive uma visão íntima de sua filosofia. Todos deram a mesmíssima razão para estarem ali, sem emprego. O mundo não me dá uma chance. Os pontos de exclamação são meus. Pense nisso. O mundo não dá uma chance. É claro que o mundo não daria uma chance. O mundo nunca dá chance a ninguém. O homem que quer uma chance deve criá-la com ação.
Mas se esperar que alguém a entregue de uma bandeja de prata, ficará desapontado. Temo que essa desculpa de que o mundo não dá uma chance seja bastante prevalente e suspeito fortemente que seja uma das causas mais comuns da pobreza e do fracasso. O sétimo homem que entrevistei naquela tarde proveitosa era um tipo incomum, em termos de boa aparência física. Estava deitado na grama, adormecido, com um jornal sobre o rosto. Quando levantei o jornal de seu rosto, ele estendeu o braço, tirou o jornal das minhas mãos, colocou de volta no rosto e voltou a dormir. Então usei uma pequena estratégia, removendo o jornal e colocando atrás de mim, onde ele não podia pegar. Ali o homem sentou-se no chão e o entrevistei. Aquele camarada era formado em duas das grandes universidades do leste, com mestrado em uma e doutorado em outra. Sua história era patética. Ele tivera um emprego atrás do outro, mas o empregador ou algum colega sempre pegava no pé. Ele não havia conseguido fazê-los ver o valor de seus cursos na faculdade. Não lhe davam uma chance. Ali estava um homem que poderia estar na gerência de uma grande empresa, ou ser uma figura importante em alguma profissão, se não tivesse construído sua casa sob as areias da procrastinação e se agarrado à falsa crença de que o mundo deveria pagá-lo pelo que ele sabia.